Com a palavra, a vereadora Gal. Boa noite a todos. Eu quero saudar a mesa diretora, os vereadores presentes, minha colega Noélia, aos funcionários presentes, as pessoas também da comunidade, o Gilson de Pé de Serra e todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Quero iniciar com uma frase que diz o seguinte: a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. Palavras de Aristóteles. Na cartilha do vereador, que eu venho sempre pontuando aqui, algumas das funções, diz o seguinte: na 8ª função do vereador dessa cartilha diz: fomentar políticas públicas para o desenvolvimento que privilegia a pessoa. Sendo os conselhos o instrumento de controle social e os caminhos para fazer acontecer as políticas públicas, trago novamente esta pauta para a tribuna, sobre os conselhos municipais que existe aqui no município de Maracás. O último a ser criado foi o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Esta semana aconteceu a escolha da diretoria, que ficou presidente e vice-presidente da sociedade civil e primeira e segunda secretária da representante do governo. Enquanto vereadora, estou representando o Legislativo como titular em 3 conselhos municipais. O Conselho Municipal da Cultura, Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, que é ligado à Secretaria da Agricultura. Por não saber muito desse conselho, estive hoje na Secretaria da Agricultura para me informar, pois, de quando estou nesse conselho, houve somente uma reunião. Assim, eu fui lá me informar o que era, como funciona. No dia que eu fui na reunião, eu já tinha perguntado. Mas eu falei, à medida que eu vou participando das reuniões, eu vou aprendendo e conhecendo o conselho. Como de lá para cá não houve nenhuma reunião, eu fui hoje me informar para poder passar para a comunidade enquanto representante de vereadora naquele conselho. Esse conselho, me informaram que acontece por ano de 3 a 4 reuniões. Se houver necessidade, faz a reunião extraordinária. O objetivo do conselho é sobre agricultura, desenvolvimento, cadastro da garantia de safra. Para melhor conhecimento, eu solicitei o regimento interno do conselho, que estou esperando receber, e vou ler e conhecer o regimento interno desse conselho, que, posterior, venho falar aqui nesta tribuna. Sou do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Em 3 conselhos, eu sou a titular. Sou do Conselho da Cultura, Conselho de Desenvolvimento Sustentável e agora titular no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Mesmo sendo criado este conselho somente este ano por lei, desde o início do mandato, em 2021, tenho lutado por esta causa, por esta população. No ofício de 4 de 2021,
19 de fevereiro de 2021, enviei à Secretaria de Saúde, o setor da atenção básica, um ofício para saber a quantidade de pessoas com deficiência física aqui do município. Recebi o ofício 03/2021 da assistência básica, onde eu vou ler aqui a tabela. Portadores de deficiência física no município de Maracás, por PSF. O Jiquiriçá tem cadastrado 128 pessoas com deficiência física. Na Imorbeck, 99. João Celestino, em Porto Alegre, 88. Antônio Santiago dos Santos, em Pé de Serra, 50. Auro Meira, no Ayrton Senna, 145. Irmã Dulce, 136. Rubens Rocha de Novaes, no Maracazinho, 154. Essa tabela, esses dados, me deu a saber, a conhecer a realidade do nosso município em relação à quantidade de deficientes físicos e pelos bairros e as unidades a qual fazem parte. Depois dessa realidade, fiz vários ofícios direcionados à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Desenvolvimento Social e à Secretaria de Infraestrutura, solicitando intervenções para assegurar os direitos das pessoas com deficiência, acesso aos serviços e qualidade de vida. E dos ofícios e indicações feitas, quase nada atendido, quase nada correspondido à pessoa com deficiência. Por que eu estou falando assim? Porque este ano começou o Conselho. E aí eu chamo a atenção do Conselho, que os conselhos são fiscalizador e promotores das políticas públicas. Já existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ó, quantos ofícios eu tenho aqui, indicação? Nenhum foi atendido, ou a maioria não foi atendido por nenhuma dessas secretarias. Vi em redes sociais um vídeo de uma pessoa com deficiência, sendo a mesma pessoa cadeirante que estava na rede social, acho que um vídeo de ontem. Muitas dessas está descrito nos ofícios que direcionei às secretarias para buscar o direito dessa cidadã. E não foi atendida. Urgente precisa de formação para os conselheiros, de todos os conselhos, pois todo conselheiro de qualquer conselho, ele deve ser um agente de transformação. E a sociedade civil, a população, precisa conhecer todos os conselhos que existem no município e os representantes. Está no Plano Municipal de Educação implantar a Casa dos Conselhos. E implantar a Casa dos Conselhos, é uma meta que está, né, no Plano Municipal de Educação, que é uma lei. Todos os conselhos municipais, não somente os conselhos ligados à educação, precisa dessa casa de conselho, onde as pessoas tenham mais liberdade e tenham um lugar fixo para estar lá os documentos do conselho, acesso à população, livro de atas, documentos, prestação de contas, que passa pelo conselho. Então, essa casa do conselho é urgente também, necessário no nosso município. Eu acho que deve estar existindo aí mais de 10 conselhos municipais. Então, eu acho que essa casa é urgente, uma necessidade. Excelência, me concede uma parte? Sim. Tem uma indicação de algum vereador para fazer essa Casa dos Conselhos? Eu não me lembro de quem. Tem uma indicação minha, mas já é lei e não é cumprido nada. Ah, tá certo. Valeu.
Por isso que eu estou aqui lembrando. Obrigada. Eu estava falando do conselho. Muitas perguntas essa semana também, voltado ao que deve ser tratado no conselho da cidade. O povo me pergunta tanta coisa aí. E aí, sobre o conselho da cidade, eu passei algumas informações para uma cidadã. Mas a população tem que conhecer também. Tem a Lei 496, de 2018, que regulamentou o Conselho Municipal da cidade. Tem um regimento interno que, inclusive, teve atualização agora em 2023, atualizando a Lei 496, que foi alterada e atualizada na composição e regulamentação pelo Projeto-Lei número 42, de 2023. Essa atualização foi necessária até porque era uma exigência para acontecer a conferência da cidade, que foi lá no Centro de Convivência. Não faço parte do Conselho Municipal de Saúde, mas é o que mais acompanho e estou presente. Hoje quero chamar a atenção sobre um serviço da saúde, que é o serviço de assistência social na saúde. Sou assistente social e fiz uma pós-graduação em política pública com ênfase em saúde. Por isso que venho chamar a atenção aqui desse serviço. Houve reda e o Hospital Álvaro Bezerra foi contemplado com este serviço, tendo sido aprovado o profissional assistente social no quadro de funcionários. Existe assistente social de plantão no hospital. Oriento a população a utilizar esse serviço. Eu quero dar um exemplo aqui de ontem. Uma criança foi acidentada, que caiu em uma fossa aqui na cidade, lá no bairro Ayrton Senna. Essa criança, a mãe não teve nem condição de acompanhar, porque passou mal. Quem socorreu, salvou a criança foi o próprio pai, e foi inteligente, que ele teve técnica, né, para resgatar essa criança. Passa bem, está no Prado Valadares, acompanhado pela tia. Ontem me pediu ajuda para ir levar roupa, alguma coisa para a criança. E aí eu falei, olha, esse serviço é da assistência social. E o hospital tem assistente social de plantão. A gente precisa sair dos favores e do WhatsApp. Porque esse serviço é um serviço da assistência social que tem garantido em todos os hospitais. Prado Valadares, Santa Casa, tem esse serviço. Então, é um assunto para ser resolvido do serviço de um município para outro, de um hospital para outro. E direcionei essa família para ir conversar com o assistente social que estivesse de plantão no Hospital Álvaro Bezerra. Não foi atendida, não foi solucionada. Acabei ajudando o pessoal com combustível para ele se deslocar, para ir levar roupa, alguma coisa para a criança e para a acompanhante, que foi uma tia que saiu de uma emergência. Então, eu chamo aqui nesse exemplo, o que acontece? Levar roupa para um paciente, uma criança também, quando tem alta, quando um paciente tem alta em outro município, fica, às vezes, ligando para os vereadores, pedindo para pedir a saúde, para mandar o carro, para ajudar a trazer. É serviço da assistência social. O próprio Hospital Prado Valadares, ou Nilhéus, ou em qualquer cidade que tenha algum paciente de Maracás de alta, eles comunicam ao hospital o serviço de assistência social e esse serviço é que faz acontecer para o bem do paciente. Outra situação também são as mães, que às vezes têm os filhos na maternidade, Santa Casa, ou no Prado Valadares. As crianças, por algum motivo, precisam ficar em incubadeira, precisam ficar na UTI, as mães têm que ir também amamentar. Muitas dessas mães também estão pedindo ajuda aos vereadores, que estão indo levar as mães,
ou conseguir carro, ou conseguir gasolina. Esse serviço também é de direito do cidadão e é o serviço social que faz este serviço. Então, assim... Vossa Excelência tem 2 minutos para concluir, viu? Já Tá bom. Está com 15 minutos. Então, assim, é preciso sair dos favores e do WhatsApp. Esse serviço existe e a comunidade precisa conhecer e utilizar esse serviço. Vou falar rapidinho aqui a Conferência da Educação aconteceu em 3 fases. Para alterar a lei do Plano Municipal de Educação, que logo, logo vai passar aqui nessa casa. Então, chamo a atenção aqui do serviço do NUAME. É uma meta que foi contemplada no Plano de Educação. O NUAME, né, diz aqui, o que é o NUAME? Foi o cumprimento da estratégia 2.1 da Lei 433, que é o Plano Municipal de Educação, de 22 de junho de 2015. E foi alterado também com a nova lei. E o NUAME é Núcleo de Atendimento Multidisciplinar Educacional. Eu quero chamar só 2 pontos aqui, que foi uma meta cumprida, mas eu quero ler só essa consideração. O artigo 3, que diz assim, sobre o quadro, né, que é a equipe do NUAME, que é psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e intérprete. Eu nem sei se o intérprete chegou a concorrer, porque estava aqui, mas eu acho que não teve concorrente para o intérprete. Eu não sei aqui. Mas eu quero ler aqui do artigo 2, o 6º. Uma das atribuições do NUAME. Articular e fortalecer parcerias na intersetorialidade para encaminhar o estudante para equipamentos, para a rede de Sistema Único de Assistente Social e para o Sistema Único de Saúde, entre outros, Ministério Público, serviços e projetos com atenção às questões de vulnerabilidade social. Sabe por que eu estou falando desse aqui? Em vulnerabilidade. As crianças e estudantes das escolas públicas que estão em vulnerabilidade são encaminhadas para o NUAME. O NUAME, a equipe, vê a necessidade, direciona para o SUS ou para o SUAS, para a Secretaria de Assistência Social ou para a Secretaria de Saúde. Eu quero chamar a atenção aqui que, o ano passado, muitas dessas crianças em vulnerabilidade não foi direcionado nem para a Secretaria de Saúde, nem para a Secretaria de Assistência Social, mas foram encaminhadas para atendimento de neuro, e eu tenho provas de várias crianças em vulnerabilidade que estão pagando a consulta com neuro. Eu mesmo paguei de uma criança R$400 uma consulta. Me diz vocês que as famílias de baixa renda que recebe o Bolsa Família tem condição de ficar pagando neuro. Então, eu quero que essa lei do NUAME, que esse ano não seja cumprida, que encaminhe nossas crianças e nossos adolescentes em vulnerabilidade para os serviços públicos do SUS e do SUAS. Tá bom? Então, muitos conselhos, muitas leis, muitos direitos. Tudo para vivermos num país ou no município das maravilhas. Faça valer seu voto de cidadão e não somente de eleitor. Boa noite, bom final de semana.